Olá, empreendedor, professor Lauton Benatti falando, e hoje eu quero conversar com você sobre um negócio muito importante, que é atrair clientes, né? Como é que a gente vai, de fato, trazer clientes para a nossa startup. Isso daí, teoricamente falando, seria tudo aquilo que as empresas devem buscar no final das contas, né? Se a gente parar aqui, para pensar, qualquer empresa só consegue sobreviver à medida que ela de fato consegue fazer as vendas, então atrair clientes para sua startup, né? Então, como é que você vai sobreviver sem vendas? Isso seria o principal, isso deveria de fato ser a principal preocupação das empresas. Pasme, muitas empresas não se preocupam com isso. Eu sei porque eu converso com muitas startups, eu mentoro muitas startups e muitas delas acabam relatando a seguinte situação. Vamos ver se você se enquadra nessa questão. Puxa vida, professor Lauto, eu preciso buscar apoio em vendas porque a gente não está conseguindo vender. Outros empreendedores falam assim: ah, puxa vida, eu não sei vender. Ah, eu gosto de trabalhar com um produto ou serviço, eu sou ótimo nisso, mas vender de fato não me interessa, né? Ou não consigo fazer, ou não sei vender. Então, esse é um relato absolutamente comum. Por quê? Porque as startups, elas de fato precisam atrair clientes, mas nem todo mundo está preparado para se comportar com o perfil de vendas. Nem todo mundo teve isso aí como formação ou se identifica nessa questão, quando no fundo, todos nós somos vendedores e precisamos ser vendedores, né? E aqui é importante, né? A gente tem que ter essa informação o mais rápido possível. Quer dizer, vou até corrigir, não é informação. O procedimento precisa ser o mais rápido possível, porque esta é a forma que a sua startup vai conseguir sobreviver à medida em que entra fluxo de caixa, que entra resultados de vendas. Então, por isso que a gente precisa ter um esforço bem rápido, bem direcionado, bem efetivo, até para validar o negócio. O negócio só vai conseguir validar à medida que a gente consiga ter vendas. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer de fato é atrair clientes para a sua startup. Então, qualquer empresa que não atraia clientes, ela não sobrevive, porque ela não vai ter vendas. Algumas startups, elas têm como modelo a venda de fato, assim, né, do cliente lá comprar, pagar efetivamente. A maior parte das startups funciona dessa forma. Algumas startups, elas não têm a venda para o cliente de fato, mas elas precisam ter o cliente para que elas consigam a sua monetização, como por exemplo, digamos, sejam startups de impacto, são aquelas startups voltadas para cunho social, que elas precisam ter os usuários e com base nisso elas conseguem dinheiro de fomento, de alguma fundação, alguma coisa assim. E mesmo nessas situações, muitas startups acabam patinando porque não conseguem atrair clientes. Então o que a gente tem que se preocupar aqui é realmente como atrair clientes, porque assim, nas startups, pior ainda não conseguir os clientes, porque o ambiente, né, é muito mais dinâmico. E isso pode colocar a startup fora do jogo, ela pode inviabilizar a própria existência da startup. Então o que a gente tem que trabalhar aqui é qualquer empresa que não atraia clientes, ela não sobrevive, seja ela com as vendas diretas ou as vendas indiretas, né? Seja ela com o faturamento oriundo do cliente, faturamento oriundo de outros tipos de cliente. E aqui a gente também tem que conversar. Eu tenho um cliente que é pessoa jurídica, eu tenho um cliente que é pessoa física, eu tenho um cliente que é governo, eu tenho um cliente que ele só aparece porque existe uma relação com pessoa física, com pessoa jurídica. Ou seja, você tem um cliente que começa com pessoa jurídica para depois terminar na pessoa física. Então tem um monte de coisa que a gente tem que trabalhar aqui. Cada um vai ter uma abordagem e a gente tem que entender como é que funciona isso, certo? Então, hoje, o que nós vamos trabalhar? A gente vai entender como atrair clientes, a gente vai conversar como fazer as primeiras vendas, como fazer os primeiros negócios, né? Ou mesmo as primeiras interações, ainda que seja um ambiente de validação, ok? Já peço para você, se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, dê o seu like já nesse conteúdo aqui, para que isso se torne relevante para as ferramentas de indexação das redes sociais e ajude os próximos empreendedores aí, exatamente como você, estão correndo, estão batalhando, querem montar seu negócio, quer montar sua startup, quer fazer com que o seu negócio funcione, quer fazer com que o seu negócio cresça. Eu estou aqui para contribuir dessa forma e já vamos então para o nosso conteúdo. Vamos entender primeiro. Quando ele fala cliente, né? Então o que significa esse cliente, né? Então o cliente é todo aquele, um usuário que tem interesse, né, nos nossos produtos e serviços e com base nisso ele compra ou usufrui
dos nossos produtos e serviços. Ele pode ter essa relação de compra direta, ou ele pode ser uma relação que não existe até uma questão comercial, mas ainda assim ele é cliente. Então o que a gente precisa saber é que uma vez que este usuário, pessoa física, pessoa jurídica, governo, né, uma associação, que quer que seja, que ela tenha relação conosco, com a nossa empresa, com a nossa startup, ela é de fato este indivíduo, né, essa instituição, ela é o nosso cliente. Pode não acontecer uma transação financeira diretamente com ele, mas ainda assim é o nosso cliente. Exemplo, modelos são aqueles modelos freemium, né, que é aquele modelo em que a pessoa utiliza a nossa base, ela não cobra, ela não paga nada por isso. Muitos jogos acontecem dessa forma, né? Você provavelmente já fez o download de algum joguinho e você não paga nada pelo joguinho lá, mas você é o cliente deles e precisa ser trabalhado dessa forma. Então o modelo de negócio prevê que você, de fato, faça o atendimento corretamente desse cliente. A gente vai conversar sobre isso, sobre essa questão do atendimento, tá? Então, feito essa primeira parte, porque tem muita gente que só entende que cliente é aquele que paga, e não necessariamente, ele pode ser um cliente não pagante, tá? Às vezes a gente também tem que entender que existe o cliente do nosso cliente, e conforme o tipo de avanço no modelo de negócio, às vezes a nossa preocupação é o cliente do cliente, não exatamente o cliente inicial. A gente vai conversar aqui que tem modelos de negócio específicos para isso, tá? Feito isso, essa primeira premissa, o próximo passo é a gente saber como definir o público-alvo. Olha isso, né? Nossa temática é como atrair clientes, né? Mas a gente precisa saber que cliente que é esse. Como é que a gente define esse cliente? Então, como definir o público-alvo? A literatura sugere, né? Então, as técnicas sugerem que você tem 4 formas de atrair clientes quando é pessoa física, que a gente define características dessa pessoa física, aspectos demográficos, geográficos, psicográficos e comportamentais. Você não precisa necessariamente entender disso nesse momento, porque a gente não está se aprofundando, não é uma aula de marketing exatamente, mas sim uma aula de como construir clientes. O que a gente precisa saber é, se for pessoa jurídica, é um jeito. Se for pessoa física, é outro jeito. Se for governo, é outro jeito. Mas o mais importante é, como é que você define o público-alvo? Você precisa esmiuçar as características, mas eu digo esmiuçar, eu estou falando esmiuçar mesmo. Não adianta você só falar assim, mulheres 25 a 35 anos residentes de Campo Grande. Isso você está falando que todas as mulheres residentes de Campo Grande que têm entre 25 e 35 anos têm o mesmo comportamento. E a pergunta que eu te faço, todas elas têm o mesmo comportamento? Você realmente quer acreditar dessa forma? Então, às vezes você colocar critérios muito amplos não ajuda. O que é que vai ajudar? Vai ajudar você a esmiuçar mesmo, né? Você fazer um detalhamento, inclusive comportamental dessas pessoas. Quando eu falo pessoa física, obviamente, né? Então, a ideia é, como é que esse público se comporta? O que ele quer? O que ele gosta? O que ele faz? Quais são as motivações dele? Então, todas essas questões, elas precisam ser, de fato, esmiuçadas. E se for pessoa jurídica? Eu trabalho com pessoa jurídica. Tá a mesma coisa. Só que não vai ter critérios comportamentais, obviamente, mas você tem critérios que, de fato, esmiuçam a pessoa jurídica. É uma pequena empresa? É uma grande empresa? Qual que é o segmento que ela trabalha? Né? Eu vou trabalhar, por exemplo, somente com agências de publicidade? Ou vou trabalhar com transportador? Se for transportador, é de pequeno porte? É multimodal? É uma transportadora que só faz entregas dentro da cidade ou uma transportadora que faz entregas fora da cidade? Pega estrada. Vocês perceberam que, às vezes, uma pequena mudança troca por completo. Né? Se for uma transportadora que trabalha dentro da cidade, até limitações, por exemplo, grandes centros urbanos tem limitação de rodízio, São Paulo, por exemplo, tem limitação de rodízio, tem horários, tem trânsito, tem tipos de veículos específicos. Se for para a estrada, é outra coisa. Né? Você tem uma circulação maior, distâncias maiores, você tem tempos maiores, ou seja, você tem pedágio, ou seja, tem algumas outras características que a gente precisa trabalhar. Por isso que você vai definir com bastante critério, com muito cuidado e esmiuça mesmo, assim, detalha por completo mesmo. Transforma essa pessoa física, assim, como se fosse uma pessoa real e detalha por completo. Se for uma pessoa jurídica, transforma isso como se fosse uma empresa real, tipo uma empresa modelo, né, esmiuça por completo.
E se for o governo, a mesma coisa. Então, eu estou falando do estado, eu estou falando do município. Se for município, é pequeno município, é grande município. Dentro do município, qual que é o departamento que interessa? Porque saúde é uma coisa, educação é outra, turismo é outra. Perceberam? Também tem na própria estrutura pública, quando a gente vai definir o público-alvo, também a gente vai entender isso. E aqui vai um ponto, né? Vamos até conversar sobre esses mecanismos para definição de público-alvo, né? Você tem, e vocês se acostumem com essa linguagem, né? Você tem lá o B2C, o pessoal fala B2C, né? Que é Business to Consumer, né? É uma sigla que é trabalhada, B2C, que é a venda direta ao consumidor final, é pessoa física, certo? Você tem a outra sigla que trabalha B2B, é B2B, que é Business to Business. Então é a venda para pessoa jurídica. Você tem também o B2G, né, que é B2G, que é o Business to Gov, né? Então é a venda para o poder público. Existe também uma sigla que é B2B2C, é B2B2C, que é a venda para pessoa jurídica que termina na pessoa física. Exemplo, plano de saúde. Esse é um clássico, né? Você vende para pessoa jurídica, mas quem utiliza de fato é a pessoa física, o funcionário dela. Então tem algumas vendas que acontecem que você vende para uma pessoa jurídica, o ticket, por exemplo, de vale refeição, vale alimentação, a mesma coisa, né? Um benefício oferecido para a empresa que culmina para a pessoa física. Associações que fecham para a pessoa jurídica e os benefícios são trabalhados com a pessoa física. Então são pequenos exemplos do B2B2C, certo? É um pouquinho mais complexo para alguns, mas depois com o tempo você se acostuma. Então eu falei 4 aqui, né? B2C, pessoa física, B2B, pessoa jurídica, B2G, governo, B2B2C, vende para pessoa jurídica com a utilização final da pessoa física. Cada um deles vai ter um jeito de trabalhar para você conseguir atrair os clientes, para que você consiga gerar esse fluxo contínuo de atratividade, né? Então a gente precisa entender como é que funciona isso, essas questões todas. Então nós vamos agora passo a passo entender como é que faz isso. Primeiro, o que é que motiva esse cliente, né? Então, é dor, medo, ganância. O que motiva esse cliente? Até porque entenda um negócio. Você vende produto e serviço, certo? Então, sua startup vai vender produto, vai vender serviço, com entrega física, com entrega virtual, enfim, não importa. Agora, o que a gente precisa entender é o que é que motiva? Porque ninguém compra produtos e serviços. As pessoas compram a funcionalidade, o benefício gerado por esses produtos e serviços. Ninguém compra, por exemplo, pegando uma camiseta, ninguém compra um pedaço de tecido cortado, costurado. As pessoas compram estar na moda. As pessoas compram proteção térmica. As pessoas compram identificação. Ela não vai comprar um pedaço de pano cortado, costurado. Quem é que compra pedaço de pano? É a tecelagem. Mas mesmo assim, a tecelagem não compra pedaço de pano. Ela compra um insumo para poder produzir, né, e conseguir vender para um determinado aspecto, para um determinado tipo de cliente. Então, entenda, ninguém compra produtos e serviços. As pessoas compram os benefícios, as funcionalidades, a sua utilização, a sua identificação. Uma vez que a gente pensa dessa forma, a gente já não fica mais tão preocupado no produto e serviço em si. Lógico, a gente precisa se preocupar com a qualidade, com a prestação de serviço, com a melhoria do produto. Isso é inegável. Mas eu já não fico, quando falo de entender clientes, eu não fico mais preocupado só com o produto. O produto é só o reflexo daquilo que o cliente deseja. O serviço é só o reflexo daquilo que o cliente espera. Por isso que nos termos mercadológicos, nós temos aí, pega aí Kotler, por exemplo, você não precisa ser nenhum estudioso disso, mas qualquer um dos estudiosos que falam de marketing, eles falam que assim, né, a questão é voltada para atender desejos e necessidades dos consumidores. Então o que nós vamos atender? Desejos e necessidades. Atendemos desejos e necessidades através dos produtos e serviços.
Veja bem, as pessoas não compram os produtos e serviços, elas compram algo que atenda aos desejos e necessidades. Se você entende dessa forma, a gente começa a pensar então e depois a gente volta para aquela conversa. O que motiva o cliente? Então ele motiva, é dor, é medo, é ganância. O que é que motiva o seu cliente? O cliente tem medo do quê? O seu cliente quer o quê? O que ele deseja? O que ele precisa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de alimento, se a gente parar para pensar, uma cesta básica, ela alimenta, teoricamente falando, ela alimentaria todas as necessidades de vitaminas, né, que o público precisaria, né? Então, você tem lá, uma vez que você tenha uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, uma porção de gordura que seja equilibrado, você atende todo mundo, né? Agora, o que faz uma pessoa buscar, por exemplo, uma carne de frango, por exemplo, a carne suína lá, vai estar na faixa aí, entre 10 e 20 reais de uma forma geral, e alguém pagar por um bife num restaurante que é coberto com ouro lá, você que vê na internet, você vê essas coisas, paga 7 mil reais num prato. Um prato, não estou dizendo quilo, né? Então você pode comprar 1 quilo de proteína animal a 10, 20, 30, 40, 50 reais no supermercado, e você vai pagar em uma refeição 7 mil reais, que nem tem 1 quilo. Então perceba que existe aí alguma coisa. A gente não está falando de escolhas aleatórias ou enfim, até a questão da futilidade. Não entra por esse caminho. O que a pessoa está buscando? A sua startup vai ter que entender a mesma coisa. O que é que motiva o seu cliente? É dor? É medo? É ganância? É status? Ele quer ter uma questão identitária? Ele está buscando algo que é inovador? O que está buscando? Né? Então, essa é a ideia. A gente se coloca na perspectiva do cliente. Uma vez que a gente se coloca na perspectiva do cliente, eu começo de fato a entender como é que o cliente enxerga. Então você sai da empresa, literalmente, sua cabeça tem que sair da empresa. E você tem que entrar na cabeça do cliente, de fato. Você sai de trás do balcão, vai na cabeça do cliente, enxerga como se fosse o olhar do cliente e fala assim, eu compro tal coisa porque eu quero isso. Na verdade, o cliente ele nem fala eu compro tal coisa, ele começa dizendo quero isso ou preciso disso. Para conseguir tal coisa, eu tenho este produto, esse serviço, esse conjunto, né? Tem concorrentes, né? Então eu tenho esse conjunto de possibilidades. Exemplo, quero ter uma experiência, quero viajar, eu quero ter folga, eu quero ver praia bonita, eu quero ir para balada, né? Agora, o que o cliente quer? Ele quer ir para aquela cidade bonita, ele quer ir para férias, ele quer ter descanso. E aí, para chegar lá, eu posso ir de ônibus ou eu posso ir de avião. É uma questão apenas depois financeira, de status, de interesse. E detalhe, não é só quem tem dinheiro vai de ônibus, quem vai de avião, quem não tem dinheiro vai de ônibus. Seria muito simplista dessa forma. Tem gente que na verdade quer ficar numa viagem, quer experimentar uma viagem a longo prazo. Estava lendo recentemente, tem um ônibus que sai, né, de São Paulo e cruza, vai até o Peru, cruza pelos Andes, ou seja, uma viagem demora 5, 6 dias lá, ou seja, é uma longa viagem. Ao passo que uma viagem de avião de São Paulo-Lima, por exemplo, em 4, 5 horas já está resolvido já, ou seja, mas tem gente que prefere passar 5, 6 dias, 9 dias numa viagem, porque ela está mais preocupada o quê? Com a viagem, não está preocupada com o destino. Então é por isso que a gente tem que entender, não seja apenas simplista da questão financeira, né? Se fosse financeira, seria sempre tenho dinheiro, compro, não tenho dinheiro, não compro, né? Não é bem dessa forma. Ou seja, você vai atrair clientes, você precisa entender o que motiva o cliente, né? O que motiva esse cliente, o que é que de fato movimenta o mecanismo mental desse cliente, né? Qual que é a perspectiva dele. Se você se coloca na posição do cliente, eu já digo para você, não vou dizer que resolve 100%, mas 99% das coisas, 95% das coisas já resolve, já é um bom caminho, certo? Lógico, como você não consegue entrar na cabeça do cliente, você não sabe o que vai passar. Se a gente tivesse bola de cristal, teria todos os problemas. Uma vez que você se coloca na posição do cliente,
É muito mais fácil. Você erra menos, adoro falar essa frase, porque isso te tira um pouco peso nas costas. Você erra menos fazendo isso do que tentar, digamos, adivinhar o cliente, o que o cliente quer, se colocando na posição sua aí como empresa. É mais fácil você enxergar, né, na posição do cliente. Para fazer isso, tem algumas maneiras. Primeiro, você se realmente faz um teste como se você fosse cliente. Você faz, por exemplo, uma experiência de compra, você percebe. Você pode fazer pesquisa, você pode perguntar, pode passar um formulário, pode conversar com o cliente, pode conversar com outros clientes, pode simular a compra num concorrente. Ou seja, você mesmo consegue buscar essas informações. Isso é fundamental para você entender o mercado. Lembre-se, a gente quer atrair clientes, certo? Nossos clientes. Então, uma vez que você definiu qual é o seu cliente, porque clientes diferentes, propostas diferentes, desejos e necessidades diferentes, certo? Então, uma vez que você definiu o cliente, se coloca na posição dele, faz algumas simulações, pesquisa, pergunta, né? Passa formulário, se simula que você vai ser o cliente, você faz uma compra, você vai buscar para você poder entender como é que funciona essa jornada do cliente dentro da utilização daqueles produtos ou serviços específicos. Então, entender o que ele gosta, o que ele não gosta, como é que ele compra, para que ele compra, como é que ele usa esse produto ou esse serviço, né? Em que condições que ele usa esse produto ou serviço. Pensa nas pessoas que, por exemplo, fazem seguro saúde ou seguro funerária, né? Então, pô, ninguém quer morrer, mas ninguém quer sofrer acidente. Mas o que é que vai motivar? Ah, eu faço seguro funerário porque eu quero dar tranquilidade para a minha família. Ah, então a minha família que é o foco. Ótimo, então você já vai entender que uma pessoa que não tenha filhos, por exemplo, não tenha, né, esposa, marido, pai, mãe, quer dizer, esteja aí mais isolado, ele provavelmente ele se sinta pouco atraído, porque tanto faz, né, no final das contas, né? Agora, a pessoa já, aí você tem momentos de vida, né? A pessoa lá tá recém-casado, talvez não se preocupe muito com isso. Já tá casado, já tem filho, já aquela coisa, já começa a se preocupar já com essa questão, já, né? Então, tem momentos que o que ele gosta, o que ele não gosta, o que motiva. Se você entende a cabeça do cliente, você vai conseguir se aproximar mais, ou seja, você erra menos. Essa é a ideia. Não precisa acertar tudo, basta errar menos, isso já vai te ajudar já, certo? Com quem que ele se relaciona? Então a gente pensa, né, com esse cliente, quem que ele se relaciona? Ah, me relaciono com determinada empresa, me relaciono com determinado grupo. Isso pode ajudar a gente a fazer leituras, né? São leituras, tá? Leituras do mercado. E a gente vai entendendo cada vez mais. O importante é que a gente faça esse aprendizado contínuo. Então a gente vai gradativamente entendendo e lendo como é que funciona esse mercado, como é que funciona esse cliente, né? O que ele pode fazer com o seu produto ou serviço? Como é que ele usa o seu produto ou serviço? Por exemplo, né? Então você tem lá uma startup que faça limpeza de sobrancelha, por exemplo, certo? Então você tem lá prioritariamente público mulheres, ok? Beleza, então modelo marketplace, de um lado você tem prestadoras de serviço lá de que fazem limpeza de sobrancelha, do outro lado mulheres que desejam fazer a limpeza de sobrancelha, tá, então agora você vai dizer o seguinte, né, como é que elas usam? Aí de repente você descobre, aqui é uma hipótese, tá, descobre que a maior parte 90% das mulheres, quando contratam esse serviço, elas contratam porque elas estão se preparando para participar de uma festa. Olha que leitura espetacular, você já sabe que o grande motivador, numa hipótese, aqui, digamos, né, dentro dessa hipótese, que o fator motivador mais importante das suas clientes é participar de um evento, participar de uma festa. Então, representa 100%? Não, mas 90%. Estou chutando aqui aleatoriamente. Então você já sabe. Dos outros 10% é porque vai para uma entrevista de emprego, porque vai ter um primeiro encontro, porque vai participar de uma apresentação, né? Então, enfim, mas 90% das vezes é porque vai participar de uma festa. Olha que interessante, você já conseguiu mapear, né, o principal aspecto. E aí eu consigo tomar decisões para isso. Por exemplo, meu modelo de comunicação, como que vai ser? Prioritariamente, quando eu faço modelo de comunicação, mostro festa, mostro a beleza feminina, ou seja, direciona por esse caminho. Você acerta mais, ou seja, você erra menos
ao fazer dessa forma. Tem os outros 10%? Sim. Entrevista, primeiro encontro, uma palestra. Sim, mas você vai acertar mais se você fizer por aquele caminho. E uma vez que você domina aquele espaço, aí sim, você pode direcionar para outros. Você pode ir escolhendo, mas isso é uma informação importante que a gente vai entender cada vez mais como é que funciona a cabeça do cliente. Porque no fundo o que a gente tem que entender é entender como é que funciona a cabeça desse cliente, do nosso público-alvo. Né? Então, aí a gente consegue entender esse ponto. Né? Bom, importante, né? Lembre-se, né? Ninguém vai comprar seus produtos e serviços, sim, o que eles proporcionam. Uma vez que você tem essa questão, aí a gente começa agora a fazer outras ferramentas, né? E aí a gente vai entrar no campo do marketing de relacionamento. Então, eu quero atrair clientes para minha startup. Eu preciso criar mecanismos de relacionamento. O que são esses mecanismos de relacionamento? A gente não pode considerar isso, de uma forma geral, que somente uma única ação seja responsável por todos os resultados. Isso não acontece, tá? É um conjunto de pequenas ações, eu costumo falar assim, conjunto de pequenas coisas. Então, é uma ação aqui, é uma intervenção ali, é uma efetividade aqui, ou seja, então eu tenho lá um conjunto de pequenas ações. Por exemplo, pode ser um e-mail marketing, pode ser uma ação de influência, pode ser um post, né? E aqui vem um ponto importante, as redes sociais elas funcionam muito bem, é importante, mas ela não resolve tudo. Se ela resolvesse tudo, não existiria nenhum outro caminho que não fosse somente redes sociais, mas a gente sabe que não é verdade. Então entenda, muita gente acredita que basta eu fazer um post nas redes sociais, orgânico inclusive, não está nem falando tráfego pago, faz um orgânico e já resolve tudo, morreu o assunto. Mentira! Mentira, não vai funcionar desse jeito, né? Você precisa entender que as redes sociais são muito importantes hoje dentro do modelo como funciona, né, a mentalidade da nossa sociedade, mas ela não é a única representatividade, ela não é a única ferramenta, é o conjunto de ferramentas. Então, um conjunto de pequenas coisas é que gera o resultado esperado. Pois bem, então a gente precisa criar redes de relacionamento, criar relacionamento. A gente não pode acreditar que somente uma única ação seja responsável por todos os resultados. Por isso que a gente vai gerar, né, todos os aspectos que possam privilegiar o relacionamento. De que forma? E o que significa esse relacionamento? Relacionamento significa que você gere, digamos assim, desculpas mercadológicas para manter contato com o cliente. Pode ser com conteúdo, pode ser com uma informação, pode ser com uma abordagem de vendas, sim, pode ser com uma abordagem promocional. Mas é importante que você faça até uma mescla de abordagens para que você não fique somente dependente de uma delas. Então você não pode ficar o tempo todo mandando promoção, promoção, promoção. Isso é chato. Da mesma forma que você ficar mandando informação, informação, informação e nunca faz vendas, o cliente está recebendo informação legal, bacana, você não faz o que é o CTA, né? O Call to Action, né? Pedir a venda. Você precisa pedir a venda em algum momento, certo? Então é nesse momento que você sabe. Por exemplo, você já sabe que o professor Lawton tem o método Startup 60, que é um método que ajuda, acelera você a alcançar, né, a montagem da sua startup, partindo do zero. Você já sabe disso, né? Então o conteúdo ele é uma forma de gerar relacionamento, para que você consiga depois gerar confiabilidade, se aproximar do seu público-alvo. Então uma vez que você faz isso, que você gera esse relacionamento sobre diversos aspectos, pode ser nas redes sociais, pode ser num blog, pode ser num site, pode ser materiais offline mesmo, até impressos se for o caso, literatura, artigo, participação na palestra, participação num podcast, outras informações, todo esse conjunto de informações, de conteúdos, de aproximações, eles servem para gerar relacionamento, né? Pode ser um material, um brinde, algo enviado, um conteúdo, um e-book, um conteúdo complementar, enfim, o conjunto de ações está a critério seu, está livre, ok? Desde que esse público, de fato, ele perceba valor naquilo que você oferece. Aqui vai um detalhe, se não perceber valor, não importa o que você faz, você pode oferecer mundos e fundos, ele não percebe valor, não gera relacionamento, não vai atrair esse cliente. Qual que é o problema aqui? Escolher o cliente errado.
Por isso que você precisa tomar muito cuidado para saber qual é o cliente que você quer direcionar. Ah, o meu cliente no caso que a gente falou da sobrancelha, são mulheres jovens que estão se preparando para eventos, para festas, tá? Então, você vai buscar esse direcionamento. Pega uma menina jovem que não participa de evento, você provavelmente tem menos chance de aproximar. Não gosta de evento, você não gosta de festa, a pessoa mais quietinha em casa, mais caseira, tem um monte de gente assim, tá tudo certo, tem nada de errado. Você já sabe que esse público você não vai atrair dessa forma. Posso trabalhar com esse público? Posso, num segundo momento eu posso, porque aí depois tem as outras coisas, tem a apresentação, tem a questão profissional, tem a palestra, tem o evento, ótimo, legal, então os outros 10%, nesse exemplo hipotético que eu estou passando, atende aquele grupo, mas prioriza inicialmente o público principal, para depois você fazer a busca por outros públicos, né? Então tudo bem, tá tudo certo, você às vezes tem que fazer prioridades, né? Então você tem que estabelecer prioridades, mas o mais importante, criar ferramentas de relacionamento. Porque essas ferramentas de relacionamento, elas ajudam bastante o mercado saber que você existe e ter contato suficiente para que ele confie no seu produto ou serviço, para que ele confie na sua empresa, para que confie às vezes em você, caso você seja a representatividade daquele produto ou serviço. Por exemplo, principalmente no caso dos serviços, né? Então, feito isso, algumas técnicas que eu quero compartilhar com vocês. Técnicas, por exemplo, para B2C, que é para consumidor final. Para consumidor final tem que ter intensidade no contato. Então é importante que você tenha uma frequência e consistência nos contatos, geralmente no aspecto varejista, então tem que estar distribuído em vários canais. E para isso, quanto mais impacto você tiver, e a influência da opinião de terceiros conta bastante nesse momento. Então é importante que você tenha aí o máximo possível de casos, né, que possam influenciar. Por isso que às vezes muita gente faz ações junto a influencers, bloggers, né? Então as pessoas são influencers, elas acabam reproduzindo aí a sua influência, obviamente, junto ao público, isso acaba tendo bons resultados. Se é para B2B, né, então é empresa a empresa, aqui é importante entender que o ciclo é maior. E é realmente maior. Pode ser 2 meses até 1 ano de tempo de relacionamento. Para você fechar negócio, uma empresa fechar negócio com outra empresa, os estímulos são diferentes. E a curva de tempo é maior, né? Então é normal você fazer relacionamento e conversar com a empresa, às vezes demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano, mais às vezes, tá? Dependendo do tipo de negócio. É mais técnico, é mais específico, tem menos carga psicológica por trás disso, ainda que você trabalhe com pessoas, né? Mas a empresa precisa se sentir confiante. Então o importante aqui é resultados, né? Então, quais são os resultados que são oferecidos? Você precisa comprovar resultados. E geralmente, B2B, ela vai comprar, a empresa vai comprar porque ela tem propósitos específicos. Por exemplo, ela vai comprar um insumo, um produto ou serviço para vender mais. Ela vai comprar uma solução sua para gerar melhores resultados. Ela vai comprar uma solução sua para ser mais rápido. Ela vai comprar a solução sua porque é mais barato, porque é mais ágil, porque economiza mais, porque tem algum resultado. Então o seu relacionamento tem que ser fortemente baseado em mostrar quais são os resultados que você tem a oferecer. Okay? Na ferramenta, né, então no modelo de negócio B2G, que é para o governo, aqui o importante é o que você pode oferecer de ganhos macro para aquela secretaria, aquela autarquia, aquele espaço, né? Lógico, a negociação é via licitação, né? Tem que ser via licitação, porque o negócio vai acontecer via licitação, mas antes da licitação acontecer, entenda, aquele poder público, ele precisa saber que existe a funcionalidade. Então, existe nesse momento uma necessidade de você ter até um aspecto, digamos, educativo, né? De você mostrar que a funcionalidade existe. Lembre-se, alguém vai precisar abrir aquele edital, aquela licitação. Se não abrir, não existe a compra. Então, para isso, você precisa ter uma condição de relacionamento para mostrar para aquela autarquia, para aquela secretaria, para aquele espaço público que existe essa solução. Você pode oferecer, ele vai abrir depois, né, o edital, a licitação. Outros competidores vão aparecer, você vai entrar, e aqui eu estou entrando dentro da lisura, tá? Não estou fazendo nada ilegal.
Mas você tem que ter um relacionamento sim, até para mostrar que existe. Se não descobrirem que existe, não abre edital. Exemplo, principalmente no caso da inovação, né, que é o nosso caso aqui, né, das startups. Eu tenho uma funcionalidade que permite que a Secretaria de Saúde, lá o posto de saúde, atenda mais rápido a população, porque eu criei um aplicativo que você pode utilizar. Pronto. Até então não existia isso, as pessoas faziam no papel, na folha, ou só anotavam no sistema lá, e você cria um aplicativo. Você tem que mostrar para a Secretaria de Saúde, lá do município, lá do estado, o que quer que seja, que existe essa funcionalidade, porque na cabeça do gestor, ele não necessariamente é obrigado a saber, né? A gente sabe que às vezes tem uma defasagem, né, muito grande entre a tecnologia e o poder público. Não para todos, tem muita gente aí do poder público que está muito antenada aí a questão tecnológica. Eu mesmo participo do Brasil Lab, sou mentor pelo Brasil Lab, que lá tem um foco específico de poder público, muito bacana, tem evento o tempo todo, participo de todos os eventos. É bem legal esse ponto, mas a gente não pode contar com isso. Então conte, né, apresente a funcionalidade e depois você entra nas regras do edital e segue o barco, né? E por fim, né, quando a gente fala o B2B2C, né, que é você vender para a pessoa jurídica com a funcionalidade depois para a pessoa física, a ideia é, você tem que mostrar para a pessoa jurídica o que ela vai ganhar ao oferecer para a pessoa física. Lembrando que muitas vezes as relações só tem duas possibilidades. Uma, ela compra para oferecer para os seus funcionários. Ela compra para oferecer para os seus clientes, certo? É basicamente isso, né? Então, a pessoa jurídica, ela compra alguma funcionalidade e os seus funcionários serão beneficiados, ok? Ou ela compra determinada funcionalidade e seus clientes serão beneficiados. A ideia é essa. Então, qual que é a grande questão? Você precisa mostrar o que a pessoa jurídica vai ganhar ao oferecer isso para os seus funcionários ou os seus clientes. Simples assim. Quer dizer, nada é simples, né? Mas aqui você consegue direcionar e aqui eu estou passando para você o máximo possível de simplicidade. Ou seja, você sabendo como é que vai trabalhar dessa maneira, fica muito mais fácil, fica muito mais rápido. A gente economiza o máximo de tempo, que é esse o nosso propósito, ok? Bom, ao mostrar a proposta de valor, para qualquer uma dessas condições, B2C, B2B, B2G, B2B2C, quer dizer, qualquer um deles, ao mostrar a proposta de valor, é bem mais direcionado. O que é essa proposta de valor? É o que você realmente consegue oferecer, não só produto e serviço. Nesse momento, deixa o produto e serviço de lá. Produto e serviço é você lá dentro, você que é o técnico, você que é o engenheiro, você que é o especialista, você está muito preocupado com o produto e serviço. Não, para o mercado quer saber qual é o valor que é oferecido. Se concentra no valor. Entrega a questão técnica, mas se concentra no valor, se concentra na proposta de valor. É isso que precisa fazer para atrair os clientes. Lembre-se, a gente tem que atrair clientes. A gente não atrai clientes falando assim, meu produto é isso, meu produto é aquilo, meu produto é aquele outro. Não faz isso. Você atrai cliente dizendo o seguinte, você quer tal coisa? Eu consigo fornecer, eu consigo proporcionar que você consiga tal coisa. Através disso, que não interessa o que é. Pode ser o produto ou serviço. Mas o importante é, fale o que o cliente deseja, né? Então, entregue o que o cliente deseja, né? No sentido do discurso, né? Não entregar, né? Na verdade, converse assim, cliente, eu consigo te atender dessa forma, entrega o que ele precisa, que aí pode ser o produto ou serviço. Aí esse é o direcionamento. Precisa ter persistência e consistência nos contatos, para que gere o relacionamento, e uma vez que você faça isso, faça de novo, principalmente no caso de business to business, né, o B2B, porque demora, certo? Pode demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano, então você tem que ter, né, paciência, persistência, ampliar essas questões, cuidado com aqueles ultimatos, é essa agora, assim, business to business não funciona, no varejo funciona, B2C funciona, business to business não funciona dessa forma, você tenta dar um ultimato, você pode matar a negociação no meio, às vezes não estava tão maduro o suficiente, você pode fechar as portas. A gente não pode fechar portas, a gente tem que abrir portas, tá? Então esse é o direcionamento. Nunca pense em uma única ferramenta e o que eu recomendo para você nesse momento é, primeiro, saber qual que é o seu público-alvo. Essa é a primeira coisa. Entenda qual é o público-alvo.
Ah, professor Lauto, eu trabalho com dois públicos-alvo. Eu trabalho com pessoa física e eu trabalho com pessoa jurídica. Eu falei, tá ótimo, excelente, tô feliz por você. Só que entenda que para pessoa física vai ser um direcionamento, para pessoa jurídica vai ser outro. Nunca vai ser o mesmo. Nunca vai ser o mesmo, a mesma estratégia, o mesmo direcionamento para públicos-alvo, para públicos diferentes. Aí eu tenho dois públicos distintos, pessoa física, 2B, 2C. Ah, eu trabalho com vendedores e eu trabalho com manicures. Ótimo, nossa, estou felicíssimo por você. Lembre-se, abordagem para vendedores é um, abordagem para manicures é outra. Dois públicos distintos, abordagens distintas. É isso que a gente precisa direcionar. Não acredito que você vai ter uma abordagem única para todos, né? Então não funciona dessa forma. A Coca-Cola, que é a Coca-Cola, até abordagens distintas. Então, para o público para o público lá, pessoa física, ela tem uma comunicação específica, que inclusive troca, né? Porque você tem o público jovem é um jeito, o público que não pode consumir açúcar é outro. Você pode ver que a Coca-Cola sem açúcar cada vez cresce mais. E depois ela tem a conversa para supermercados, que é uma outra conversa, né, que é para onde é os canais de distribuição que eu trabalho. A Coca-Cola, que a Coca-Cola trabalha com direcionamento, você vai querer trabalhar sem pensar dessa forma. Então direciona, né, corretamente para cada um dos públicos. Então pense no público-alvo com muito cuidado, entenda como é que ele funciona, faça o máximo possível de pesquisa. Depois que você terminar a pesquisa, você começa de novo outra, e depois ao longo do tempo você vai cada vez mais entendendo o público-alvo. Demora um certo tempo, é assim mesmo que funciona, e aí você consegue se especializar cada vez mais. Professor Lauton Benatti falando, ajudo você a montar sua startup a partir do zero, conseguir sua primeira venda com o método Startup 60. Né? Acompanhe nossos conteúdos, clique aqui no curtir, fico sempre feliz que você esteja aqui conosco, desejo muito sucesso para você, grande abraço, até a próxima transmissão, valeu, tchau.